Muito bem, Adrilles Jorge, meu Meu amigo, querido. me explica uma coisa, por favor, que eu fiquei na dúvida aqui Explico. nessa reportagem da Luciana Verdolim. Qual é o linguajar do parlamento brasileiro? O linguajar do parlamento brasileiro é uma forma de negociação escusa, não necessariamente corrupta, mas meio amoral. A gente sabe que o centrão fisiológico brasileiro privilegia seus interesses escusos e narcísicos e muitas vezes financeiros, como é o caso do Ciro Nogueira, que é apanhado, enfim, ele é alvo de uma série de inquéritos de corrupção no governo Dilma e Lula. Ou seja, ninguém comemora a entrada de Ciro Nogueira no governo Bolsonaro, né? Mas, infelizmente, política é o que Maquiavel diz ter sido e não que São Francisco gostaria de que fosse, como a gente já disse. E o Centrão comanda as hostes do governo porque o povo vota muito mal para deputado nesse sistema semi-parlamentarismo que a gente tem, que acha que o presidente manda muito e você vota no tio, da avó, da tia, porque eventualmente vai ter alguma benesse pessoal e a benesse coletiva vai para o ralo. Agora, o que vai acontecer pragmaticamente? Com esse acordo espúrio do Bolsonaro, ainda que necessário, entre ele e o Centrão, o governo tem por obrigação de apresentar a aceleração imediata das reformas, sobretudo a saber, a administrativa e a tributária. Senão vai ficar uma imagem muito esquisita, muito estranha, para essa base mais orgânica do Bolsonaro, que cria nele como uma figura sacrossanta e pura. Ele nunca foi. Até está correndo um vídeo aí em que o Bolsonaro responde ao Emílio Surita dizendo que ele vai ter que negociar com com políticos profissionais que fazem parte do legislativo. E esses políticos, entre aspas, profissionais, são exatamente a linguagem viva do Centrão. Um povo fisiológico que quer emendas, quer algum tipo de narcisismo, mas eventualmente dá alguma benesse para o povo, porque eles sabem, se eles perderem totalmente o apoio popular, eles perdem também votos. Então, eu acredito, o meu otimismo pragmático, que essas reformas saiam. Se não saírem, vai ficar ruim para o Bolsonaro. Muito bem, produção, coloca aqui no nosso telão, por favor, agora para mim, para que a gente possa conversar com o nosso Zé Maria Trindade, porque, Olha aí, senhoras e senhores, Zé Maria Trindade está de volta ao Morning Show. Fala, Zé, tudo bem? Você veio aqui segunda-feira, não deu oi pra gente, né, turma? Foi lá no Direto ao Ponto. Passou reto. Né? Passou reto, fez a entrevista e a gente fica com saudade, Zé. Tudo bem? Salve, tudo. Não, o horário que eu cheguei já tinha acabado, cheguei no meio da tarde. Desta vez eu não fui no domingo, eu já fui na segunda. Olha, o debate está muito forte aqui sobre este rearranjo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, não foi o presidente que foi ao Centrão, mas o Centrão que está indo para o presidente Jair Bolsonaro. Logo depois da nomeação, Ciro Nogueira despachou telefonemas aos líderes dos partidos políticos e pediu apoio, dizendo que precisava estruturar a base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional e principalmente no Senado, onde está acontecendo a CPI, e não é só a CPI. Vários projetos de autoria de parlamentares, de deputados e senadores estão represados. Se colocados em votação, aí atrapalha muito o governo. Olha, Paulo, a gente vê nessa entrevista aí ao Magno Martins, que é um jornalista experiente, um pernambucano experiente, que trabalhou muito tempo aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro falando como presidente da República, o coordenador e responsável por colocar em prática um projeto de governo que ele defendeu durante a campanha eleitoral. E para colocar em prática esse projeto de governo votado nas urnas, é preciso apoio no Congresso Nacional para aprovar a Bolsa Família nos moldes que o governo quer e outros projetos e evitar os tais projetos bomba. O grande debate, as conversas que eu tenho escutado aqui, todo mundo diz, olha, é preciso tinta na caneta, não precisa só caneta. Isso é história de autonomia. Há no Centrão uma luta por autonomia no governo. O presidente Bolsonaro não vai dar esta autonomia ao ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, para administrar o governo, mas sim politicamente. A indicação é de que esta autonomia, tradicionalmente o ministro-chefe, despacha com outros ministros, ou seja, é o coordenador do governo. Essa função vai acompanhar o ministro Luiz Eduardo Ramos. Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show. Vou passar a bola para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca. E, Joel, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do Ciro Nogueira na Casa Civil, mas eu também queria que você pudesse se aprofundar num outro ponto que eu acho que está sendo deixado de lado nesse debate, mas eu acho que é mais importante ainda do que o caso do Ciro Nogueira na Casa Civil, que é a recriação de um ministério, na minha avaliação, que é muito simbólico, tem um simbolismo de retrocesso, de um certo varguismo, que é o Ministério
do Trabalho. O Onyx Lorenzoni vai ser o ministro agora do Trabalho. Eu queria a tua opinião sobre isso. Como é que você vê tanto o Ciro Nogueira quanto a recriação do Ministério do Trabalho? Eu vejo esses dois atos como parte de um mesmo movimento. Um movimento que, aliás, está ocorrendo desde o início do ano passado, quando o Bolsonaro começou a realmente vender até a própria alma para o Centrão. Centrão do qual, vamos lembrar, ele sempre fez parte. Bolsonaro está negociando com políticos fisiológicos e corruptos? Está. E ele próprio e sempre foi, com as rachadinhas, funcionários fantasmas, um político fisiológico e corrupto também. Então não é nada de novo. Ele está só apresentando ao público aquilo que ele sempre foi, tirando as camadas de fantasia, de propaganda dos últimos anos. Bolsonaro lavajatista contra a corrupção, isso não teve uma medida no governo dele, Sérgio Moro logo saiu. Agora está caindo outra, né? Bolsonaro liberal das reformas econômicas, também a única pauta econômica neste momento no governo Bolsonaro é como aumentar o Bolsa Família e fazer isso caber aí no orçamento brasileiro. Essa é a grande discussão que acontece agora. Negociar é parte da política. Saber ceder num ponto, avançar no outro, saber dar a um adversário seu algo que ele quer, uma prioridade dele, para que a sua prioridade também seja contemplada, isso é parte da política de um país tão grande, tão diverso quanto o Brasil, com interesses tão antagônicos, tão diferentes, com desigualdade tão grande. É claro que a negociação vai fazer parte e ela tem que fazer parte. Por isso, eu, inclusive, sou contra qualquer um que chegue com um discurso de antipolítica, dizer não vou negociar nada, não vou fazer nada. Essa pessoa, primeiro, não está ciente do grau de diversidade no país, mas, em segundo lugar, ela está mentindo, como o Bolsonaro estava mentindo ao apresentar isso. Essa negociação? Essa é a discussão, Vini. Sem ceder para caras como o Ciro Nogueira, por exemplo. Essa é a discussão. O que você cede, o que você prioriza. A negociação virtuosa, feita, por exemplo, por um FHC, feita agora pelo governo Temer recentemente. Vai citar o Lula, não. Ela prioriza... O Lula tem como exemplo de habilidade política, mas não fez negociação habilidade virtuosa. política é de subornar as pessoas. Habilidade política. Mas, enfim, uma negociação virtuosa, como feita por FHC, como feita por Temer, ele prioriza algumas pautas de agenda que ele vai levar adiante e sabe sacrificar em outras áreas. Em algumas áreas, ele chega num meio termo bom. Me dá um exemplo. Como é o exemplo da educação. Educação não era um foco de prioridade do governo Temer, mas ele, negociando com o DEM, botou o Mendonça Filho, que foi um bom ministro da educação e que fez mudanças importantes. Então, aí, ele contemplou uma bancada da qual ele queria apoio e fez mudanças relevantes nela. Então, foi um exemplo de negociação virtuosa. O que a gente está vendo no Bolsonaro é a negociação vazia, é a negociação sem agenda. Ele não está avançando reforma, nem... Quais são as reformas? A reforma administrativa já foi esvaziada até o pingo. A reforma tributária que o Guedes apresentou estava tão ruim que até os empresários não estão querendo que não se aprove um negócio daqueles. Então, a pauta econômica, essa já acabou. O que tem agora é o governo negociando em cima de uma única prioridade. Não é uma agenda para o bem comum, e sim a sobrevivência do governo. O governo Bolsonaro entrega para o Centrão e para as bancadas várias coisas, em troca disso, ele sobrevive. E ele, quem sabe, se reelege no ano que vem. Essa é a única bandeira. Isso é o típico exemplo de um governo que chegou lá, dizendo que toda política é ruim, e quando vai fazer política, evidentemente, faz péssima política. Joel, não é verdade exatamente. A gente fez uma reforma da Previdência, a gente está gastando menos dinheiro do que no ano passado. Eventualmente, a gente tem encaminhada a privatização dos Correios, a privatização da Eletrobras. São dois elefantes brancos que são cabides de emprego e ineficientes. Ou seja, a gente tem a prioridade, 40% das reformas estão, de alguma forma, andando. A premissa da reforma administrativa, tudo isso, eu concordo, a gente tem que negociar com gente que eventualmente tem interesses espúrios e narcísicos para além do bem público da nação. Mas o bem público da nação também privilegia, de alguma forma, esses interesses espúrios. E foi isso que fez Fernando Henrique Cardoso, que não conseguiu, aliás, fazer uma reforma da Previdência, assim como também não conseguiu Michel Temer. As outras coisas que você coloca são subjetivas. A questão da educação é muito mais uma questão de uma imposição ideológica, de um tipo de educação ideopatizada que se dá às crianças, e por isso, nesse sentido, o governo Bolsonaro priorizou alguns ministros que fazem frente a esse tipo de educação ideológica nesse sentido, e, eventualmente, essas pautas, elas tendem a se mexer e a progredir mais com esse tipo de acordo entre o Centrão e o Bolsonaro, que, infelizmente, teve que fazer igual a todos
todos os políticos, os presidentes que o antecederam e fazer negociações com o Centrão. Não acho que o Bolsonaro seja tão mentiroso. Veja essa entrevista que o Bolsonaro deu ao PAN, que ele dizia que ia ser bastante sincero, que não adiantava ele recusar fazer diálogo com o tipo de Congresso que foi eleito. Agora, ou seja, o Congresso foi eleito e é esse que aí está. Você vai fazer o quê? Qualquer presidente teria que fazer isso como o Bolsonaro. Só um ponto. Em relação ao ministro... Eu vou pegar o que você falou. É porque eu acho que só tem um ponto relevante nessa história. Sim. Se as reformas não acontecerem. É isso aí. Mas esse é o ponto Esse é o problema. Porque vocês lembram? É isso aí. Nós estamos entregando aí. o país para o Centrão para quê? A troco de nada. Exatamente. Paulo, entregamos o país para o Centrão Vocês têm ao razão. votar no Bolsonaro em 2018. Veja só, no início deste ano, início de 2021, qual que era o discurso do bolsonarismo com a eleição do Arthur Lira? Agora que o malvado Rodrigo Maia vai sair, ele que era o responsável por nada andar, a gente vai colocar o Arthur Lira. E agora as reformas vão andar, vai vir com tudo. O que aconteceu desde lá? Veja, você citou a privatização da Eletrobras. Adriles, você está acompanhando o que os deputados, com o aval do governo, fizeram com a privatização. Ela ficou pior do que não privatizar. Ela está pior do que não privatizar. Porque o que vai se gastar em Jabutis, para, por exemplo, criar termoelétrica em Rondônia, é um negócio que vai atrasar a produção elétrica brasileira, vai no sentido oposto da modernização, vai gastar dos cofres públicos com compras obrigatórias de energia termoelétrica em diversos lugares. Ela virou um atraso, por quê? Porque ela foi 100% cooptada pelos interesses fisiológicos, aos quais, eu repito, não é que o Bolsonaro agora está tendo que negociar. Esse é mesmo o papo daqueles que dizem, o Lula era honesto, mas daí, quando chegou no governo, teve que negociar. Não, o PT já tinha corrupção e não, o Bolsonaro já era um político fisiológico do Centrão. Quem não acompanha isso já era o baixíssimo clero do Centrão. Existe uma diferença. Você tem que olhar para a realidade, Adriles. Quando o Arthur Lira chegou, a promessa era agora anda. Agora com Ciro Nogueira, a promessa é agora anda. Deixa eu te mostrar a realidade. Tudo que andou foi Deixa eu te mostrar a realidade. Dos cofres para a reeleição. Vamos fechar. Deixa eu te mostrar a realidade. Olhem a realidade. O problema do Centrão principal é o quê? Uma coisa fisiológica e eventualmente corrupta. Houve denúncias de corrupção no governo Michel Temer e houve corrupção comprovada no governo Luiz Inácio Lula da Silva, assim como de Dilma Rousseff. E no Ministério do Meio Ambiente? Não há corrupção. Deixa eu só te falar. Deixa eu completar, por favor. E no Ministério do Meio Ambiente? Não há na negociação com o Centrão até agora nenhuma sequer denúncia de corrupção, de alguém sendo comprado, cooptado, corruptizado. Não há nada. Ou seja, o que há é a projeção da possibilidade de um fisiologismo e de uma corrupção iminente. Porque o Ciro Nogueira realmente tem um passado de corrupção nos governos do PT. Mas, formalmente, corrupção não há nenhuma. Parece que o Bolsonaro... O governo Temer o Bolsonaro, segundo o próprio Roberto Jefferson falou na entrevista, ele chegava para alguém que eventualmente... Esse é corrupto. Que eventualmente colocava... Eu quero esse cargo aqui. Tá, mas você vai assinar um termo de compromisso dizendo, se esse fulano for pego em corrupção, você se responsabiliza e vai preso junto. Ou seja, o Bolsonaro, até o momento, a Equipédia, eu concordo com você, ele ter ajudado a demolir a Lava Jato, até agora ele não rouba, e até onde eu posso perceber, e até onde não foi comprovado, ele não deixa roubar. Para fechar, 30 segundos. Isso. Marido que não quer ver, não encontra traição nunca mesmo. Mas, gente, olha, você é marido do Bolsonaro. Olha o Ministério do Meio Ambiente. Olha o que era o laranjal do PSL. Cara. O governo está em escritório de advocacia do 40 milhões de reais. Isso é ilação. Madeira ilegal. Isso é ilação, cara. Quais são as acusações contra o Temer que você cita? Ilação. São acusações tem que ver isso, hein? No Cunha, o cara subornava o Temer. Também não tem prova nenhuma. Temer é bom também não tem prova nenhuma. Ele falou. Também não tem prova tem que ver isso, tem que manter isso. Ele falou que era boa relação com o Cunha. Tem que ver. Tem que ver isso, isso não é prova. Você está tentando... Tem que ver a boa relação com o Cunha. Ela tem que manter. O cara tava falando de mesada, Joel. Pelo amor de Deus. Você acreditou no Lauro Jardim? Tava falando de mesada. O cara falou assim, vamos manter a mesada do Joel. Pelo amor de Deus. Falar com o Zé. Vocês já falaram bastante. Posso terminar minha frase com o Adriles interrompeu? Tem que ver isso, hein, Joel? Encerra, o Adriles tenta dizer que o Bolsonaro é algo diferente de Temer ou outros da velha política. Não é. Ele não tinha funcionário do Estado. Sabe qual é a acusação real? Funcionário fantástico. Peraí, deixa o Joel terminar. Vamos lá, Adriles. O meu ponto era o seguinte, as acusações
reais contra o Temer são de antes do mandato, assim como com o Bolsonaro. Não, tem que ver isso, foi durante o mandato. Não tem acusação ali. Tem que ver ali isso, não tem acusação, Adriles. Deixa eu falar com o nosso Ali é o Zé Lauro Maria. Jardim. Peraí. O cara tava dando mesada pro Rodrigues, Lauro Jardim. muito grato pela participação de vocês nesse tema. Eu queria conversar com o nosso Zé Maria Trindade, porque os dois gostam bastante de discutir e tal, mas não falaram no Ministério do Trabalho. Eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente sobre essa questão. Você não acha que tem muito simbolismo nisso? Porque o Ministério do Trabalho no governo do PT foi um símbolo de atraso, foi um símbolo de pouco empreendedorismo, foi um símbolo de um Estado pesado nas costas daquele que quer ganhar dinheiro no Brasil. Recriar isso não é retroceder? E roubo, viu, Paulo? Muito roubo. Uma carta sindical, que era uma lojinha, um meio de ganhar dinheiro, que era um sindicato, custava 4 milhões de reais. O partido que assumia o Ministério do Trabalho tinha todo esse lucro aí de regulamentação de sindicatos e outras regulamentações e relações com os patrões e, inclusive, gestão desse fundão que é o FGTS. Isso é muito dinheiro, a aplicação desse dinheiro. Eu discordo do Joel e muito quando ele fala e parece que o Bolsonaro entregou o governo ao Centrão. Isso não é verdade. O Centrão sempre gostou do Ministério dos Transportes e suas obras e tal. Quem está no Ministério dos Transportes não é Centrão. O Ministério de Minas e Energia, da mesma forma, com suas superestatais e o dinheiro investido, o Centrão não manda no Ministério de Minas e Energia e não manda em infraestrutura. E agora o ministro Onyx Lorenzoni vai para o Ministério do Emprego e do Trabalho com a função de encontrar um meio de desenrolar aí esse laço da pandemia. Então, está tomando conta da política, mas a chave do cofre, ou seja, os ministérios principais, o Centrão não manda. E eu disse que é novidade. Quem vai assumir essas funções importantes da Casa Civil, que é comandar o governo, fazer reuniões, interlocutor do presidente com ministros, é ainda o general Luiz Eduardo Ramos. Me disseram líderes no Congresso de que existem propostas lá que ele não leva ao presidente, porque não há caminho para isso. Então, alguns deputados desse grupo considerado aí fisiológico do Centrão querem uma coisa, outros deputados querem outra. Dizem por aqui de que não pode dar a coisa errada para o deputado errado. Alguns querem dinheiro? Sim, alguns querem dinheiro. Outros querem proximidade com o governo, isso é bom na política. Outros querem cargos, outros querem agenda com ministros e até foto com o presidente ou apenas atenção. Então, veja bem, cada um quer uma coisa e é preciso esta habilidade do interlocutor político para definir o que cada um recebe, se é a foto com o presidente, se é essa interlocução, um convite no momento que o presidente visita o Estado para que o deputado vá no avião presidencial e quem quer dinheiro está longe desse governo, não há caixa para isso.